Este é o Bang News, o seu jornal do mundo do tiro. Eu sou o Thiago Almeida, eu sou atleta, instrutor de tiro, especialista em balística e psicologia criminal. E a notícia dessa semana é só uma. Ministro Lewandowski vai até o Congresso e sinaliza por uma abertura ao diálogo. Fala sobre possível volta do 9mm, fala sobre o fim da habitualidade por calibre, fala sobre o fim do distanciamento obrigatório de clubes de tiro a escolas. O que será que está acontecendo? Porque o ministro Lewandowski, nessa altura do campeonato, parece reconhecer erros do passado? Será que é isso? Mas antes da gente entrar nas notícias de hoje, eu estou deixando vários links aqui embaixo na descrição. Você pode conhecer a nossa plataforma de cursos online. Tem curso básico para você poder aprender um pouquinho sobre as armas, sobre balística. Tem curso de metodologia de treino, fundamentos do tiro dinâmico. Tem o protocolo Sabre Defesa Residencial e tem o Antifrágil Segurança Urbana, um curso para você que não tem nada a ver com o nosso mundo das armas, mas quer se proteger do crime. Tá todos os links aqui embaixo na descrição. Além disso, se você quer subir no pódio, se você quer se tornar um atleta de tiro, se você quer aprender o caminho e se você quer se manter motivado junto a outros membros em uma comunidade, a nossa comunidade 1% é o caminho para você consumir o melhor do meu conteúdo e você pode ser membro por menos de R$1 por dia. Quem é membro da nossa comunidade concorre a prêmios todos os dias 30 do mês corrente. E neste mês, galera, olha o que eu vou colocar para jogo aqui. Para quem não sabe, esse aqui é meu livro de cabeceira, mas essa é uma edição física lacrada da Bibliex. Esse livro é extremamente raro e ele é de um conteúdo fantástico. É baseado nos estudos de Dave Grossman, que é coronel do Exército Americano, e fala sobre o impacto do treinamento militar, na formação dos soldados, fala sobre a pesada carga emocional envolvida em conflitos, estresse pós-traumático, fala sobre criminalidade urbana. É um estudo sociológico e psicológico sobre o ato da guerra. Este e outros brindes você concorre agora no mês de abril. E em maio nós vamos estar lançando para a nossa comunidade 1% um curso exclusivo de balística. Você vai aprender física, mitos e verdades, nomenclatura de calibres, balística forense, você vai aprender um pouquinho sobre essas assinaturas balísticas, o efeito CSI dentro da balística forense e muito mais em 10 aulas e um mini curso que vai estar disponível para os membros que entrarem na plataforma até o final do mês de maio. Então, o que você está esperando? Você concorre a prêmios exclusivos de abril, prêmios exclusivos de maio e ainda vai ter acesso ao curso de balística dentro da nossa plataforma 1%. E sem mais delongas, bora falar sobre essas notícias, né? Ministro Lewandowski se abre ao diálogo. Então foi uma audiência pública, vamos chamar assim, né? Dessas convocações que os parlamentares fazem ao ministro da Justiça para que ele possa se explicar. Falou-se durante horas e horas sobre fuga de presos de Mossoró, falou-se sobre política de segurança pública e falou sobre política de controle de armas. E nesses diálogos nós tivemos várias pérolas interessantes para a gente poder analisar aqui. O ministro Lewandowski se mostrou muito mais aberto ao diálogo do que seu antecessor Flávio Dino. E o que é estranho aqui é que o Lewandowski sempre foi conhecido como um notório desarmamentista. É difícil saber exatamente o que está acontecendo, porque a nossa legislação de armas se tornou uma esquizofrenia ambulante. O regulamento simplesmente não faz sentido, ele foi escrito por quem não entende absolutamente nada do setor e está gerando uma série de problemas. Então, talvez haja realmente uma intenção em corrigir equívocos que foram feitos, que estão prejudicando, criando inclusive externalidades negativas que vão além dos efeitos que eles gostariam de ter causado, até contrários aos efeitos que eles gostariam de ter causado. E isso que me preocupa. Hoje a gente sabe que é muito mais fácil para o chamado CAC G2C se tornar nível 3 e ter acesso a todos os benefícios do nível 3, é muito mais fácil para ele do que um atleta. Será que é nesse sentido que será corrigido? Muitos parlamentares perguntaram sobre o 9mm e aqui eu vou fazer um puxão de orelha ao meu amigo Paulo Bilinski, que além de ter puxado a conversa para o lado errado quando ele falou de calibres, ele ainda cometeu alguns equívocos do ponto de vista da balística. Quando a gente fala em balística terminal, todos os estudos mais modernos vêm mostrando que há muito pouca diferença entre o ferimento de qualquer calibre de pistola, qualquer calibre de baixa velocidade. É quase tudo a mesma coisa, inclusive o 380. A diferença do 380 é que ele tem menos momento linear, portanto ele tem menos capacidade de penetração. Então se o alvo tiver muitas camadas de tecidos,
jaqueta de couro, se ele for muito grande, pode ser que não haja penetração suficiente, especialmente quando está se usando munição expansiva, né? 380 não é para ser usado com munição expansiva e não tem velocidade e energia suficiente para causar expansão sem perder muita penetração. Mas não é nem por isso que eu estou falando. Eu acho que o argumento ele não tem que ser no ponto de vista da defesa. O grande problema do 380 é, ele não serve para o esporte, não existe modalidade esportiva que utilize o 380. O 9mm é o calibre mínimo para o tiro prático. Mínimo, ele é o único que consegue atingir o fator. Ele é o primeiro calibre da lista de calibres que consegue atingir o fator mínimo da competição. O 380 não consegue. Outro problema do 380, ele está obsoleto. Não existe mais equipamentos nessa plataforma, nesse calibre. Não há opções no mercado. Cada vez mais as marcas estão abandonando o 380. Se tornou um calibre para equipamentos pequenininhos. E isso não ajuda em nada na questão do esporte. Só no Brasil que a gente tem verdadeiras aberrações, assim, apesar de ser uma boa arma, verdadeiras aberrações como uma MD2, uma pistola full size de 2 kg em calibre 380. É só aqui que a gente tem isso. O resto do mundo inteiro utiliza 9mm. Não é calibre de guerra, não é calibre policial, não é calibre ofensivo, não é calibre... É um calibre básico, é o calibre mais fraco que existe hoje no mundo das armas. É por isso que a polícia adota. Porque se adotar alguma coisa mais forte, os policiais não conseguem acertar o alvo. É por isso que se adota o 9mm. O mesmo vale para o exército. Arma de militar, arma de policial é arma longa. A pistola é backup, é para quando precisa, quando a arma longa dá pane. E é esse o argumento que eu acho que deve ser usado daqui para frente. Então, quando a gente está falando aí em volta do 9mm, o que eu penso disso? Eu acho que isso vai acontecer, eu acho que isso é verdade. Aliás, vale um adendo aqui. É muito importante que a nossa bancada armamentista, chamada bancada da bala, não caia em cantos de sereia, né? Me pareceu muito mais uma sinalização assim do tipo, confia, nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos corrigir os excessos, nós estamos abertos ao diálogo, não precisa passar PDL, não precisa passar projeto de lei, a gente vai resolver aqui, confia, a gente começa a assumir essa pasta em 2025, várias vezes o ministro falou isso, em 2025 essa pasta vem para nossa mão, que história é essa? O decreto 11.615, o 11.366 foi discutido pelo Ministério da Justiça, pelo ministro da Justiça. Flávio Dino participou ativamente, o seu ministério participou ativamente, incluindo o pessoal do Igarapé, que está lá infiltrado dentro do ministério. Eles escreveram o texto, eles impediram que o Exército desse os seus pareceres técnicos, fizesse seus pareceres técnicos se tornar realidade na norma. Eles que impediram a discussão técnica. Eles são os principais responsáveis pela nossa legislação do jeito que está. O decreto 11.615 é de autoria do Ministério da Justiça. E ninguém mais. Que história é essa de que só em 2025 que o assunto poderá ser corrigido? Me pareceu um canto da sereia. E aí vai, se é que eu posso influenciar em alguma coisa. Muito cuidado com adotar agora uma postura passiva mais uma vez, esperando mais uma vez um acordo que talvez não venha. E mesmo assim, ainda que haja algumas correções pontuais no decreto, porque precisa, há problemas crônicos nesse decreto que estão inviabilizando a fiscalização de produtos controlados, eu não acredito em uma volta do 9mm via decreto. Acho praticamente impossível o Lula assinar qualquer coisa desse tipo. Depois de tanto auê que foi criado, depois de tanta desinformação, inclusive vindo por parte da mídia, em algum momento o ministro Lewandowski fala sobre essa diferenciação entre calibre permitido e calibre restrito, sendo os restritos os calibres de guerra, os calibres mais ofensivos, vamos dizer assim. E aí a gente precisa falar em perfuração balística, a gente precisa falar em alta capacidade, em alta velocidade, alta energia, basicamente são os calibres de fuzil. Uma pistola 9mm jamais poderia ser considerado um calibre ofensivo. Qualquer colete à prova de bala segura o 9mm, porque é o calibre mais fraco que existe dentro da indústria de armas hoje em dia. Tudo é feito para segurar o 9mm, então não pode ser um calibre ofensivo, não pode ser um calibre restrito. Pela própria definição que o STF deu, que apenas as armas de interesse militar, de interesse estratégico para a segurança pública, para a defesa nacional, poderiam ser considerados restritos, né, e que teriam o seu acesso restrito conforme o interesse. Então jamais poderia ter havido um retrocesso de calibres como houve, inclusive colocando calibres como 22, um calibre de recreativo, esportivo recreativo como restrito nas plataformas semiautomáticas. Não faz o menor sentido. Então isso, apesar de ter que ser corrigido, em algum momento vai ser corrigido, eu duvido
que Lula assine alguma coisa desse tipo. Mas falou-se também sobre o distanciamento entre as escolas, né? Falou sobre acabar isso, falou sobre a possibilidade dos clubes que já estão perto de escolas, se essa ideia prevalecer, serem indenizados, né? É uma tese que já vem sendo tratada há algum tempo por juristas aqui no Brasil. Mas ele falou sobre talvez reconhecer o direito adquirido desses clubes, né? O que eu acho que já é pouco, tá? Não deveríamos aceitar nada diferente da extinção disso, que não faz o menor sentido. Não tem argumento técnico. A maioria dos clubes de tiro que ficam dentro de cidades são indoor. Eles são fechados, muitas vezes com stand de tiro no subsolo. Não representam nenhum tipo de risco à comunidade local, diferente de qualquer outra empresa. É uma coisa absolutamente controlada, com entrada controlada, com portão de acesso, com catraca. Não tem como isso ser um risco para a comunidade ao redor. Então tem que ser defenestrado esse artigo, que nem foi sequer discutido no grupo de trabalho. E é um dispositivo que está no regulamento hoje, que apesar de só fazer efeitos finais ali, no final do mês de janeiro de 2025, ele causa efeitos agora. Porque agora o setor está em crise, absolutamente. Eu falo isso como dono de clube, como dono de loja. O setor está numa crise absoluta e uma forma de muitos empresários resolverem o problema da crise é fazendo uma dança das cadeiras, que a gente chama no meio corporativo. Você abre mão de algumas cotas, atrai um sócio, faz um investimento, recorre ao banco. Tudo isso é impossível em um cenário onde tem data para acabar, né? Em janeiro de 2021 e 2025, todos os clubes estarão fechados por imperativo dessa normativa aí, porque não tem como você apontar no mapa de uma grande cidade, qualquer lugar ali que não tenha uma escola a menos de 1 quilômetro. É uma característica das cidades. Elas são criadas e formadas para ter escola espalhada para todo lado. Então não tem como simplesmente o clube se mudar. Além de ser um investimento absurdo, ele não tem para onde ir. Ele vai ter que sair da cidade ou ir para a lua, se ele quiser ficar longe de 1 quilômetro de escola. É a pá de cal no mundo do tiro, é a prioridade máxima realmente. E parece que nesse ponto, tamanho é o absurdo da norma que foi criada, eles vão ter que retroceder em algum momento. Eu só espero que seja breve. Como eu falei, já causa efeitos imediatos. O clube que não consegue atrair um sócio, ele já está fadado a quebrar. Talvez não aguente até janeiro. Tem que resolver agora. Por isso que eu falo para a nossa bancada não abrir mão de um PDL para revogar esse tipo de coisa. Porque se o ministro está falando que só vai resolver isso em janeiro do ano que vem, cara, eu não sei o que vai acontecer em janeiro do ano que vem. Pode ter um pretexto diferente para não tratar sobre isso. E os clubes podem ficar fechados aí por meses e meses a fio. É um absurdo. Tem que resolver isso agora. Tá? Cuidado com o canto da sereia, mais uma vez eu falo. E aí também foi dito sobre as habitualidades por calibre, né? Será que dá para rever essa regra ainda esse ano? Dá para rever essa regra? Quais os impactos disso agora? Você deve parar de fazer suas habitualidades? Eu particularmente não vou parar. Eu vou continuar tocando a minha vida como se nada fosse mudar, porque eu realmente tenho minhas dúvidas de que essa mudança vai vir pelo executivo. Talvez, uma hipótese muito remota, venha pelo legislativo, agora que parece que o governo está perdendo força. Pelo executivo, eu tenho as minhas dúvidas, porque, mais uma vez, a gente pode ter Lewandowski aberto ao diálogo, a gente pode ter deputados muito bem articulados, com bons argumentos, com a proximidade com o governo, mas do outro lado nós temos Lula. É Lula que assina no final das contas, é Lula que decide. E o Lula não consegue sequer conversar sobre vários assuntos, imagina sobre esse assunto. Então, lamentavelmente, eu acho que os erros que foram cometidos, nós vamos ter que conviver com esses erros por mais algum tempo. Eu espero estar enganado, eu sei que em Brasília há um clima para mudança, eu sei disso. Eu estou exercendo o ceticismo com relação a isso aí, sugiro que todos vocês também façam o mesmo. Não criem expectativas, criem cactos. Essa é a nossa recomendação do nosso Bang News, o seu jornal do mundo do tiro. Não deixe de visitar os links que estão aqui embaixo na descrição. Sexta-feira nós vamos ter vídeo do nosso quadro As Armas de Filmes e vamos falar sobre o filme do Atirador, que também foi uma recomendação de vocês aí na enquete. E a gente vai aproveitar também para falar da série, que na minha opinião é até muito melhor do que o filme. Tem muito equipamento lá pra gente falar, vai ser um vídeo que tá me dando um trabalho hercúleo, mas eu espero que vocês gostem. Então não deixem de se inscrever no canal, deixar o like, deixar o joinha. Se gostou do vídeo e quiser colocar um valeu demais ali, você pode fazer uma doação
em qualquer valor aqui para o canal, serei muito grato. E também compartilhe nas redes sociais, porque a nossa plataforma não vai nos ajudar. Eu sou o Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo episódio do Bang News, o seu jornal do mundo do tiro.